aqui de volta para prestar uma homenagem tardia ao nosso príncipe das trevas, uma pessoa que com certeza foi muito mais relevante na minha vida do que muitas pessoas com as quais eu convivo. E eu acho que no fundo, eu achei que ele fosse imortal, mas de certa forma ele o é. Então, vamos celebrar a sua imortalidade depois dos esqueletos dançantes. Em 1983, Ozzy, com a sua carreira solo, lança o seu terceiro álbum de estúdio, Bark at the Moon, ou Uivando pra Lua. Uma das principais faixas tem o mesmo nome. A letra fala de uma criatura terrível que sai por uma vila demonizando todo mundo e no fim, quando ela é finalmente capturada e exterminada, ela é enterrada e a vila continua com sua vida tranquila. Porém, essa criatura consegue sair da sua sepultura e voltar a atormentar os moradores buscando vingança. O clipe, com aquela estética maravilhosa dos anos 80, eu particularmente amo, é aquela questão, né? Eu amo, eu odeio, eu sou apaixonada pelos anos 80, ao contrário do próprio Ozzy, que uma vez falou que detestava esse clipe. Bom, eu sou suspeita para falar, eu adoro. Além da estética anos 80, ele tem um anacronismo delicioso com a era vitoriana, e ele retrata o nosso Ozzy como aquele arquétipo do cientista louco, criando uma poção e se transformando numa terrível fera, uma espécie de lobisomem que aterroriza todo mundo e depois é capturada e no fim o seu cientista, depois de um tempo no hospício, volta ao normal e vai embora como se nada tivesse acontecido. Enquanto, é claro, o genial Jake Lee bota sua guitarra para chorar copiosamente. E uma coisa que eu amo nessa cena do solo é que ele tá personificando exatamente esse anacronismo. A roupa com pegada vitoriana e o cabelo e a luva totalmente anos 80. Adoro. Mas o que significa esse clipe? Esse clipe, na verdade, ele é uma mescla dessa história do lobisomem com uma obra da era vitoriana chamada The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Em português, O Médico e o Monstro. Bom, vamos conhecer então essa história que é tão famosa e tão aclamada. Se você quiser ler a história na íntegra, eu vou colocar aqui na descrição e daí você volta aqui pro vídeo. Do contrário, vamos lá. O Médico e o Monstro, do escritor escocês Robert Louis Stevenson, de 1886, é uma narrativa sobre as complexidades da ciência e a dicotomia da natureza humana. A história, contada em grande parte da perspectiva de Gabriel John Utterson, advogado e amigo do Dr. Henry Jekyll, começa com uma conversa entre Utterson e seu amigo, o Sr. Richard Enfield, que conta como, ao voltar para casa nas primeiras horas da manhã, presenciou um incidente horrível. Uma garotinha, atravessando a rua correndo, foi pisoteada por um homem chamado Edward Hyde, que a deixou gritando no chão. Após ser pego, Hyde, com um semblante de ódio, concordou em indenizar a família da criança e recuperou de um prédio sinistro em ruínas um pouco de ouro e um cheque da conta de um homem respeitado. Enfield presume que Hyde estivesse chantageando esse homem, que Utterson sabe ser seu cliente, o cientista Henry Jekyll. Utterson tem em seu cofre um testamento no qual Jekyll deixa tudo a seu amigo e benfeitor Hyde, caso ele morresse ou desaparecesse por 3 meses. Perturbado, o advogado visita o Dr. Hasty Lanyon, amigo de longa data de Jekyll. Lanyon diz que acabou se afastando de Jekyll desde que ele se envolveu com o que Lanyon chama de besteiras anticientíficas e que não conhece Hyde. Utterson, então, embosca Hyde naquele prédio sinistro e se apresenta como amigo de Jekyll. Hyde responde que ele não encontrará Jekyll lá, então Utterson pede para ver seu rosto, o que ele, hesitante, permite. 2 semanas depois, Utterson encontra Jekyll em um jantar. Após os convidados saírem, Utterson pergunta se ele conhece Hyde e, na defensiva, Jekyll responde que, apesar de ser uma pessoa estranha, Hyde continuaria presente e que os termos de seu testamento deveriam ser obedecidos. Quase 1 ano depois, uma empregada testemunha Hyde espancando até a morte um cavalheiro proeminente que também é cliente de Utterson, que ao descobrir o crime, leva a polícia até a casa de Hyde e depois vai verificar se Jekyll o está abrigando. Jekyll entrega a Utterson uma carta, na qual Hyde declara que descobriram um jeito de escapar. No entanto, o funcionário de Utterson percebe que Jekyll e Hyde parecem ter a mesma caligrafia.
Sem a presença de Hyde, Jekyll parece mais saudável e feliz, mas em poucos meses volta a ser um homem recluso. Utterson visita Lanyon, que também mudara muito desde a última vez que eles se viram. Abatido, ele diz ter sofrido um choque do qual ele nunca se recuperaria, mas não define o que aconteceu. Só diz que sua amizade com Jekyll estava rompida e lhe entrega um documento para ser aberto somente após a morte ou desaparecimento de Jekyll. 2 semanas depois, Lanyon morre. Mais um tempo depois, o Sr. Poole, o mordomo de Jekyll, solicita que Utterson vá à casa dele, pois teme que Hyde o tenha assassinado. Quando Poole e Utterson invadem o laboratório, encontram o corpo de Hyde no chão, vestido com as roupas de Jekyll e segurando um frasco de veneno. Em uma mesa, havia 3 documentos de Jekyll para Utterson: o testamento, deixando desta vez tudo para Utterson, uma nota dizendo que Jekyll havia desaparecido, instruindo Utterson a ler os documentos de Lanyon e uma confissão anexada ao testamento. Os documentos revelam que Jekyll havia desenvolvido secretamente uma poção que lhe permitia separar os aspectos bons e maus de sua personalidade. Assim, ele era capaz de se transformar em sua contraparte 100% maligna, cada vez mais dominante, o Sr. Hyde. Embora o respeitável médico inicialmente não tenha enfrentado dificuldade em se recuperar de sua personalidade raivosa, logo se viu entrando no Sr. Hyde sem recorrer à sua droga. Ele parou temporariamente de usar a poção, mas ao tentar novamente, o Sr. Hyde cometeu um assassinato. Depois disso, foi necessária uma grande quantidade de poção para impedi-lo de se tornar espontaneamente o Sr. Hyde. Incapaz de produzir mais da droga devido a uma impureza desconhecida, mas aparentemente crucial, Jekyll ficou sem ela e usou o que restava para escrever uma confissão antes de se tornar Hyde permanentemente, por isso o testamento inicial. O que deixara Lanyon doente a ponto de não se recuperar foi a terrível imagem de Hyde se transformando em Jekyll. Centenas de adaptações para teatro, cinema, televisão, rádio, quadrinhos e jogos foram feitas para a história ao longo das décadas posteriores, o que ajudou a imortalizar a história. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou... Now fuck off, guy. Gus, Jim, Bill, whatever your fucking name is.